Tempestades não são desejáveis, mas elas sempre acontecem. O fato de eu não desejar alguns problemas não significa que os problemas não aconteçam. O fato da gente não desejar enfrentar alguns gigantes não significa que os gigantes não se apresentem. Talvez você não esteja enfrentando uma tempestade hoje, mas em algum momento elas vão vir. Mas a verdade é que toda jornada de fé que é marcada por crescimento e aceleração é marcada por desafios também. Existe um ditado antigo que diz que um mar calmo não faz um bom marinheiro. E a verdade é que se Deus prometeu para você novas etapas, novos níveis, novos sonhos, Deus vai permitir que você passe por novas tempestades, novos gigantes, novos desafios. Você só é promovido na área em que você foi testado. E é isso que separa meninos de homens. A capacidade de resiliência que você tem em meio a crises e cenários adversos, ela está proporcionalmente, diretamente ligada à quantidade de sonhos de Deus que você vai ver com seus olhos se realizarem. Alguém está comigo? Diga amém. Irmão, as tempestades separam não só meninos de homens, elas purificam a nossa fé, elas revelam a nossa fé. Você sabia que nem toda tempestade altera o nosso caráter, mas todas elas revelam o nosso caráter? Nem toda tempestade necessariamente vai aumentar a nossa porção de fé, mas todas elas revelam a superficialidade ou a profundidade da nossa fé. Quantas pessoas você nem sabia que existiam e você passou a celebrar depois que viu como se portaram em meio a crises? Homens valentes descobertos em meio ao nada. A gente precisa escolher o que vai definir a nossa história: se é a força do que vem ao nosso redor ou se é a força daquilo que habita em nós. Tem duas coisas que você não pode fazer: é parar de sonhar e de se acomodar com o tamanho que Deus já te confiou. Entre a visão e a realidade existe algo chamado processo. Muita gente parou no meio do caminho. Muita gente parou na primeira acusação ou indiferença. Muita gente parou na primeira crítica. Muita gente parou na primeira ofensa. O que separa meninos de homens é o quão resiliente a gente é enquanto uma visão ainda está se tornando realidade. Você está comigo? Diga amém. Qualquer um pode falar que você não vai conseguir, mas levar isso para dentro de casa só você pode decidir se vai fazer. Qualquer um pode desconfiar e desacreditar no milagre que Deus disse que vai cumprir, mas é você que vai decidir se vai levar essas opiniões para dentro de casa ou não. Irmão, tem muita opinião que nada mais é do que um lixo embalado como um presente. Bons conselhos que não te levam para o lugar onde Deus te chamou para estar. Pessoas vão tentar te desencorajar, desestimular, tentar fazer você desistir, você repensar, redimensionar, recalcular. Por que não metade? Por que não uma parte? Por que não depois? Por que não? E a pergunta que a gente tem que fazer é: por que não agora? Por que não maior? Por que não do jeito que Deus me mostrou? Por que não crer no impossível? Por que não ver o impossível? Por que não crer no inacreditável? A responsabilidade é nossa de proteger a visão. A visão clara de propósito sustenta você no meio da jornada. A visão clara do propósito faz você não se perder no meio do caminho. A visão clara de propósito é o que vai fazer você viver o que ninguém viveu, ver o que ninguém viu, ouvir o que ninguém ouviu. Você está comigo? Diga amém. É impossível termos uma mente negativa, esperarmos ter uma história positiva. Tem gente que só confessa problema e está esperando viver milagre. Não tem como você semear algo e colher um fruto diferente do que semeou. Não tem como você profetizar algo e colher frutos diferentes do que profetizou. Não tem como você declarar algo e colher algo diferente do que declarou. Então o que a gente precisa fazer é ressignificar o que tem saído da nossa boca. A gente precisa celebrar mais e reclamar menos. A gente precisa profetizar mais e reclamar menos. A gente precisa se posicionar mais e reclamar menos. Alguém está comigo? Diga amém. Eu sempre creio que tempos gloriosos estão a caminho, porque quando está bom pode ser melhor, quando está ruim Deus pode mudar a nossa sorte. Em meio a desertos Ele pode gerar fontes de água doce. Em meio a desafios Deus pode mudar a nossa sorte. E a minha pergunta é: quais são os passaportes que Deus tem dado para você em meio às crises que tem te afrontado? Em meio a crises, lembra disso, irmão, tempos gloriosos estão a caminho. Você crê nisso? Diga amém. Sabe, a fé, ela precisa ser o nosso estilo de vida. A fé é o que nos move, é ela quem nos sustenta, por meio dela nós nos movemos. Mas tem coisas que não estão como Deus disse que estariam, irmão. Se não é como Ele te mostrou, ainda não é o final da história. A palavra misturada com fé
pode criar qualquer coisa.